lá, pessoal. Questão 7 agora. A questão 7 nos diz o seguinte. Escreva uma classe que representa o país. Um país tem como atributo seu nome, o nome da sua capital, o seu menção em quilômetros quadrados, uma rede de países com os quais faz fronteira e a quantidade de países com os quais faz fronteira. Represente a classe e forneça os seus membros a seguir. Um construtor que inicialize o nome, a dimensão do país, a capital, a quantidade de países que faz fronteira. Métodos de acesso gadgets para cada propriedade do país. Um método que permite verificar se dois países são iguais. Dois países são iguais se tiverem o mesmo nome, o mesmo capital. A assinatura do método deve ser Public Boolean equals país outro. O método que recebe outro país como parâmetro e adicione a lista de países com os quais faz fronteira. A assinatura do método deve ser Public Void add fronteira, país outro. Um método que informe se outro país e seu limítrofe faz fronteira. A assinatura do método deve ser Public Boolean fronteira, país outro. Um método que receba outro país como parâmetro e retorne uma rede de países contendo os vizinhos comuns dos dois países. A assinatura deste método deve ser Public País Comum, país outro. Tá. Então vamos lá para o Eclipse. Aqui no Eclipse, brevemente, só para ganhar tempo, eu já criei os atributos, tá? Nome, dimensão, capital, a quantidade de fronteiras, que é a quantidade de países faz fronteira, e uma rede de países, tá? Os países com os quais ele faz fronteira, beleza? A minha dimensão está em string porque um país, ele pode ter uma quantidade de dimensão muito grande, tá? E pode não caber em date, pode não caber em int, tá? Então eu coloquei como string já para filtrar esse tipo de problema, ok? Então vamos começar com o atributo, com o construtor, tá? Já criei os atributos. Um construtor que inicializa o nome, a dimensão, o nome da capital e a quantidade de país com quem faz fronteira. Então vamos criar aqui um construtor para país. Então, pessoal, é isso. Nosso método construtor, tá? Que inicializa as variáveis de país, tá ok? Só não há relist, porque nós vamos ter outro método para adicionar os países, ok? Então, é basicamente isso. Método construtor, que vai receber um string, uma dimensão, uma capital e quantidade de fronteiras, tá? A quantidade de países que ele faz fronteira. Inicializa as variáveis, tá?
Então, fizemos até aqui. E já adicionamos os métodos gets e sets. Beleza. O método que permite verificar se dois países são iguais, tá? Que é basicamente sobrescrever o método equals, tá? Dois países são iguais se tiverem o mesmo nome e a mesma capital, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer, né, sobrescrever o método equals, tá? Quando ele nos diz para verificar se dois países são iguais, aqui, e nos diz que o método, a assinatura do método é public boolean equals, nós temos que sobrescrever o método equals, tá? Um método equals específico para a classe país, ok? Que verifique se dois países são iguais, tá certo? E ele vai receber como parâmetro de entrada um país para fazer a verificação, tá ok? Vamos fazer. Como é que nós vamos verificar se dois países são iguais? Ele nos diz lá na questão que dois países são iguais se tiverem o mesmo nome e a mesma capital, tá? Então, nós vamos verificar. Se, tá? Nome, ponto equals, tá? Que a gente compara duas strings em Java com o método equals, tá? For igual a outro ponto getNome. Vou utilizar o getNome, tá? O que isso quer dizer? Vamos terminar a questão e eu explico mais direitinho para vocês. Nome da capital, ponto equals, for igual a outro, que esse método nos diz? Esse método nos diz o seguinte, esse método não é essa condição. E que se o nome dessa classe onde eu estou for igual ao nome desse país que eu passei por parâmetro, tá? E o nome capital dessa classe for igual ao nome da capital desse país que eu passei por parâmetro, eu retorno true. Retorno true. Dois países são iguais. Se não, caso contrário, retorno falso. Tá ok? É basicamente isso. Verifiquei se dois países são iguais. Vamos lá, dois países são iguais. Já foi. Vamos lá. Continuando. Temos que ter um método que receba outro país como parâmetro e adicione ele ao release de países com que ele faz fronteira, tá? A assinatura do método deve ser public void add fronteira, país outro. Então, vamos lá. Vamos ter um método public void add fronteira, que vai receber como parâmetro de entrada um país, tá? E nós vamos fazer o seguinte, vamos adicionar esse país a país outro. Então, vamos chamar países, que é o meu array de países, ponto add outro, tá? Basicamente é isso. Estou adicionando mais um elemento ao meu array, porque o array list, tá? Ele tem um método chamado add, que foi o que eu chamei aqui,
que ele recebe por parâmetro um objeto do, do tipo do meu array, que é de países, tá ok? Vamos voltar, é basicamente isso. Próximo, um método que informe se outro país e o seu limítrofe faz fronteira. A assinatura do método deve ser pública e Boolean faz fronteira. Então, eu vou receber, tá? Faz fronteira. Vou receber um país e vou verificar se ele tem algum limítrofe, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Como é a assinatura do método? Público e Boolean faz fronteira. O que nós vamos fazer? Nós temos que verificar, tá? Dentro desse array de país outro, tá? Se tem algum país, tá? Que faça fronteira com essa classe que nós chamamos. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer do início, tá, pessoal? Para vocês entenderem bem. Primeiramente, nós temos que recuperar o array list desse país que eu passei por parâmetro, tá? Para que eu possa fazer um for e ir comparando. Então, vou fazer aqui uma array list de países. Pronto. Eu instanciei um objeto do tipo ArrayList, instanciei um ArrayList do tipo país, tá? E a esse ArrayList eu adicionei outros .getPaíses, ou seja, eu retornei um array, tá? De países dessa classe país, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou verificar se esse ArrayList, se tem algum elemento país que é equivalente a esse país, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um for, tá? Que percorra. Acho que eu vou fazer um for normal. Vou fazer um for normal. Vamos fazer um teste primeiro juntos, tá? Com for normal. Int Beleza, agora o que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar se está dando erro nesse ponto length, que eu não estou conseguindo. Ponto sys, pronto. Eu estava achando que era ponto length, tá? Mas é ponto sys porque é um array list, ok? Seria ponto length se fosse um array normal, tá, pessoas? Eu confundi, tá? O length com sys. Mas enfim, então nós vamos fazer o seguinte. Se outros no índice i, tá? Não, vamos pensar juntos. Eu vou fazer um for que percorra o array, tá? E vou verificando. Acho que eu vou ter outro for, um for encadeado. Porque eu tenho que pegar um elemento desse array
e comparar com todos os elementos desse outro array, e assim sucessivamente, tá? Então, eu vou ter que ter outro for, igualzinho a esse que eu tenho aqui, tá? Exatamente isso que eu estava pensando, eu vou ter um for encadeado. Só que aqui não pode ser I, aqui tem que colocar J. Aí vou verificar. Outros. If, se outros. Outros. Ponto. Esse método, pessoas, get, onde eu estou passando por parâmetro um inteiro, vai capturar um objeto, tá, que estiver no índice i, tá? Naquele determinado índice. Eu vou recuperar um objeto que estiver nesse índice. Ponto equals da classe país for igual a países no índice J. Por que não deu certo? Ah, países.get, como eu fiz no primeiro, tá? Como vocês viram, pessoal, eu não posso fazer países passando por parâmetro como eu fiz na classe anterior, tá? Não é em mega. Tá vendo que em mega eu chamei mega passando dois colchetes e o índice, tá? Mas eu pude fazer isso por quê? Porque aqui é um array normal, tá? Aqui é um array list, eu já não posso fazer isso. Eu tenho que chamar get passando por parâmetro o índice que eu quero, ok? Tá? Só que aqui temos outro problema. Temos outro problema não. Eu vou criar uma variável aqui boolean que existe, que vai receber false, tá? Então, se ele entrar aqui e for, se ele entrar dentro desse if, quer dizer que existe um país. Então, eu vou fazer existe, recebe true, tá? Porque existe um país com quem ele faz fronteira, tá? Só que aqui, deixa eu ver só uma coisa. É um método que informa se um país e seu limite, e o seu limite faz fronteira. Para saber se ele faz fronteira com esse país. Então, eu posso ter 2, 3, 4 países, tá? Mas eu especificamente preciso de um país com que ele faz fronteira, tá? Eu vou passar um país e vou verificar. Por exemplo, Brasil e Bolívia. Eles fazem fronteira? Fazem. Brasil e Bolívia fazem fronteira, tá? Eu posso verificar também. Por exemplo, Brasil e Argentina. Brasil e Argentina fazem fronteira? Fazem. Brasil e Argentina fazem fronteira, tá? É isso que esse método está verificando. Se faz fronteira, ok? Então, se ele entrar aqui, ponto .x sou igual a true, e ele entrar aqui, existe vai receber true. Então, aqui fora, quando ele sair desses dois for, eu vou fazer o seguinte, if, se existe, caso se existe for igual a true, return true. Se não, return false, tá? Deixa eu explicar mais especificamente como é esse método, tá? Eu criei um boolean, existe, tá? Que vai verificar se meu país existe. Eu criei uma array list, tá? Que vai conter, uma array list de países, que vai conter todos os países, tá? Desse meu país que eu passei por parâmetro, tá? Que ele não tem uma array list de países, ele é um país e país tem uma array list de países, ok? Países, aqui, ele tem uma array list de países, recuperei essa array list e joguei em um objeto array list, tá ok? Aí eu faço um for, tá?
que percorra outros pontos X, tá? E outro for, tá? Dentro dele para verificar. Por quê? Ele entrou dentro desse for, pegou um objeto outro. Aí ele entra dentro desse outro for e vai percorrer. No caso aqui não seria CIS, não seria outro, seria países. Tá? Porque eu tenho que percorrer países, sempre percorrendo países, ok? Aí eu verifico país outro no índice I, porque nesse índice aqui, tá? Nesse índice, no índice I, porque é o índice 0, tá? Que eu vou pegar cada elemento e comparando com todos os elementos do meu array de países, tá? Eu pego um elemento de país outro e comparo com todos os meus elementos de países. Pego outro elemento de país outro e comparo com todos os meus array de países, tá? Para verificar se o país ele faz fronteira, tá, ok? Por isso eu tenho dois for encadeados, beleza? Então faz fronteira, está pronto. Agora eu tenho, próximo, um método que receba um outro país comparando e retorne uma array list de países contendo os vizinhos comuns entre os dois países. A assinatura do método deve ser pública e países comum países, tá? Então, esse método, ele vai receber um país e vai verificar, vai retornar uma array list de países com que ele faz fronteira. Ok, já entendi. Como é a assinatura do método? Público e país comum. Então, eu vou ter que ter aqui uma array list de países também, só que vou ter uma array list vazia, porque eu vou adicionar elementos a esse array list. Desculpe, pessoas, era um copo, porque eu tava com ele aqui no chão. E eu acabei, né, batendo nele, ele acabou de cair no chão. Mas acidentes acontecem. Se vocês ouvirem um barulho no vídeo, foi isso. Então, o que eu vou ter que ter aqui? Eu vou ter que, voltando ao vídeo, tá? Eu vou ter que ter um array, tá? De países, onde eu vou adicionar os países com os quais ele faz fronteira. Tá ok? Então, vamos lá. Vou ter um array list de país, vou chamar de faz fronteira. Pronto. Da mesma maneira que eu fiz aqui, tá? Eu vou ter que ter um array list de países, tá? Que vai conter todos esses array list aqui, de país outro. Eu vou ter que ter um objeto array list que recebe os objetos de arrays outros, tá? Chamando o get. Beleza? Então, eu vou criar outro objeto aqui, outro array list. Array list de países, país, pronto, recuperei o array list de países. Agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, dois for encadeados, tá? Pra saber quais são os países que faz fronteira, tá? Um for que percorra esse array, pega um elemento desse array e compare com todos os elementos desse outro array aqui, ó, tá? É isso que eu tenho que fazer, tá? Se eu tiver se o país que eu estiver comparando for igual, eu tenho que pegar esse país e adicionar ele aqui, ó, ao faz fronteira.
tá ok? Então vamos fazer isso. Vamos ter um for, tá? Pronto, esse for vai pegar um elemento do array, tá? E esse outro for vai comparar esse elemento com todos os outros elementos que eu preciso, tá? Ele vai pegar esse primeiro for, esse for aqui, pega um elemento desse array, tá? E esse outro for vai comparar esse elemento que eu capturei nesse for aqui e compará-lo com todos esses elementos desse array, ok? Então vamos lá. Pronto. Estou com os dois elementos na mão. País outro e city, tá? Então, vou comparar se os elementos são iguais. Se outros ponto get, tá? No índice i ponto equals para classe países for igual a países ponto get no índice j, tá? É igual? É. Então, vou pegar ou o índice, ou parente, ou outros, tá? Ou país no índice outros, ou país no índice getJ, tá? E vou adicioná-lo. Eu vou adicionar país.getJ, tá? Vai sempre verificando. Se país é igual, beleza? Calma aí, vamos pensar juntos. Eu adiciono outro ou países. Eu acho que tanto faz, porque ele entrou nesse cifra é porque é igual, né? Então, tanto faz. Então, eu vou fazer faz fronteira, chamar o objeto faz fronteira, ponto, add, países, ponto, get no índice j, tá? Beleza, pessoas? Então, deixa eu explicar direitinho. Eu tenho um for, tá? Que percorra o array de países, esse outros, pega um elemento dele, compara com todos, pega um elemento dele, e esse outro for o compara com todos os elementos de países, tá? Aí eu tenho um if se país no outros ponto, get vai capturar um elemento, tá? Desse array no índice e compará-lo com todos os outros países no índice J, porque desse outro for, J desse outro for, vai sempre ser implementado aqui, tá? Sempre implementando. É igual? É, então faz fronteira.add países, tá? E ao final, eu faço um retorno de faz fronteira.
seriam a release de países, tá ok? Ele deu esse cache, deixa eu explicar. Tá vendo que tá dando esse erro? Tá dando esse erro pelo seguinte motivo. Aqui eu passo um array normal de países e eu tô retornando um array list, tá? Então aqui eu também tenho que retornar um array list, ok? Pronto, ele parou de dar erro. Vocês entenderam, pessoal, o que eu fiz aqui na classe, tá? Eu tenho um construtor normal, sobrescrevo o método equals que verifica se dois países são iguais. Tem um método que verifica se dois países faz fronteira, tá? E tem um país que retorna um array list, tá? Dos países comuns, em que dois países faz fronteira, tá? Esse método e esse método, eles são basicamente a mesma coisa, tá? Só muda o retorno deles, tá ok? Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá? Eu não vou fazer o método main, deixar o método main dessa classe, até porque ele não pediu, tá? Mas fica como desafio para vocês. Quem não resolveu a lista, ou até mesmo quem resolveu a lista e não fez o método main, faça o método main, tá? Dessa classe aqui que eu acabei de fazer, junto com vocês, e verifique se ela vai compilar ou não, tá ok? Se não compilar, vocês me procurem, me mostrem que tá dando erro, tá? E a gente conserta. Mais alguma dúvida, me procurem na monitoria. Minha monitoria na quinta e sexta, tá? Começa de 2 horas, mas a gente pode... Começa de 2 horas e a gente pode ficar a tarde todinha, até 6 da tarde, tá ok? De 2 às 6, de 2 às 4, tá ok? Então é isso, obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.